Oi, tudo bem? No vídeo passado nós falamos sobre a função ácido carboxílico, que é uma função que eu falei para você no finalzinho da aula, que dá origem à função chamada função éster. E é dessa função que a gente vai falar hoje. Então, sem muita enrolação, vamos para a vinheta, depois a gente tem a aulinha da função éster. Bom, então a gente começa falando sobre a função éster, já pensando em como identificar essa função. Eu falei para você na aula passada, e eu vou pegar um gancho disso agora, que os ácidos eles são usados na indústria principalmente na produção de flavorizantes. E eu falei para você que esse flavorizante nada mais é do que um éster. Então, para falar de ésteres, como em outros vídeos a gente já fez, nós vamos procurar pela presença de uma estrutura muito específica que eu vou desenhar aqui para você com bastante calma e vou pedir sua atenção aqui. Olha só, eu desenhei com calma aqui porque eu quero ver a presença deste pedaço da cadeia, entre aspas, no meio da cadeia. Tá aí, o que é no meio mesmo? No meio é em qualquer lugar que não seja extremidade. Olha que beleza, então você tem que encontrar essa estrutura aqui no meio da cadeia, em qualquer lugar da cadeia que não seja uma extremidade dessa cadeia. E foco bastante grande nesse ponto vermelho aqui, nessa ligação em vermelho que eu fiz. Olha, eu tô te falando que essa ligação ela não pode nunca ser hidrogênio. Essa ligação não pode ser hidrogênio, porque olha só, se for hidrogênio, a gente tem aqui uma carboxila, a gente volta para a estrutura que a gente já viu na aula passada, que é a estrutura de ácido carboxílico. E não é isso que a gente quer. Então, para evitar que isso aqui vire um ácido carboxílico, isso não pode ser hidrogênio, até porque se for um hidrogênio, ela não vai estar no meio da cadeia, mas sim na extremidade da cadeia. Então, o que a gente quer é a presença dessa estrutura no meio, portanto, essa ligação em vermelho pode ser qualquer outra coisa que não hidrogênio. Anota isso aí no seu caderno. E essa estrutura aqui é a primeira estrutura que a gente vai parar para analisar uma coisinha antes de conseguir dar o nome para ela. Porque para dar o nome para ela, a gente precisa entender de onde essa estrutura veio, de onde vieram os ésteres. Então a gente vai falar sobre o processo de esterificação, que é o nome dado ao processo de formar um éster. Todas as vezes que eu formo um éster pelo processo tradicional, pelo processo de esterificação, eu estarei então juntando um ácido, e não é um ácido qualquer, é um ácido carboxílico, ou seja, o ácido que a gente viu no vídeo da aula passada. Todas as vezes que eu junto um ácido carboxílico com um álcool, eu tô formando então um éster e água. Como é que é, Thaí? Exatamente, ó. Isso aqui é muito legal de você guardar para sua vida. Ácido mais álcool forma éster mais água. Isso é muito importante. A esterificação é um processo muito importante para o vestibular. Então você tem que guardar isso aqui com a sua vida. Todas as vezes que eu misturo um ácido carboxílico com um álcool, eu produzo éster e água. E óbvio que a gente vai ver alguns exemplos para entender como que funciona esse mecanismo. E sim, a gente vai ver exemplo antes da gente dar o nome, porque eu quero primeiro te mostrar como que é a formação desse éster e depois como que a gente dá o nome para ele a partir disso. Eu preciso que você saiba fazer essa reação para conseguir assim dar o nome para ele. Então imagina que eu vou reagir os seguintes compostos. Eu vou reagir aqui o nosso ácido etanóico, que é um ácido com 2 carbonos. Eu vou reagir esse cara com o nosso etanol, que é o ácido etanol, que é o HOCH2CH3. E eu vou colocar os produtos dessa reação lá em cima para a gente não perder espaço dessa lousa. Mas antes de falar dos produtos, eu quero que você olhe para a reação em si. Eu vou te mostrar o que acontece na reação e aí você nunca mais vai esquecer como que é o processo de esterificação. Eu só separei esse O desse H para ficar mais fácil de visualizar e eu vou te mostrar o seguinte, ó. A reação de esterificação ocorre quando este hidrogênio do ácido reage com o OH do álcool, quebrando essa e essa ligações. E quando essas ligações são rompidas, olha o que a gente forma. Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. A gente forma a água da esterificação. Ou seja, nesse processo eu tenho uma saída de água e essas duas partes que sobram, elas se juntam para formar o nosso éster. Então você olha com bastante calma aqui comigo que quando essas duas estruturas se juntam, elas vão formar o seguinte composto, ó. Esse carbono com o dupla O aqui em cima, ligado no O aqui de baixo. Todo esse restante aqui do meio sumiu e essa cadeia conecta direto com este CH2, CH3, formando então este composto. E quando a gente forma esse composto, olha que coisa linda que a gente encontra aqui. Taif, que sorte a nossa, a gente encontrou exatamente a estrutura que a gente queria. Exatamente essa estrutura aqui, ela é proveniente dessa reação. Essa estrutura é o que garante que temos aqui a formação então de um éster. Taif, como que é o nome disso aqui? Isso aqui é uma carboxila? Olha, isso aqui é
uma carboxila substituída nesse hidrogênio, né? Isso não é exatamente uma carboxila, tem a mesma aparência de carboxila, na qual o hidrogênio que existia aqui foi substituído por alguma coisa. E perceba que essa ligação que está aqui em vermelho é exatamente essa ligação que eu vou colocar em vermelho aqui agora para você perceber que a ligação não é hidrogênio, como a gente já tinha falado. Opa, Taif, entendi então como é que a gente faz a reação. A esterificação junta o ácido com o álcool, a gente tem um pedaço que é do ácido e tem um pedaço que é do álcool. Esses dois pedaços estão juntos entre si. Beleza, mas o que isso tem a ver com o nome desse composto? Exatamente, jovem. Então agora a gente vai falar do nome desse composto com base no que a gente acabou de ver acontecendo aqui. E você vai guardar a seguinte regra junto comigo. O nome do éster, ele sempre vai ser dividido, na verdade, em dois nomes. Então aqui existe uma separação que são dois nomes, não é um nome só. Então essa é a primeira informação importante. Nesses dois nomes a gente tem uma regrinha muito importante, que é o primeiro nome sempre termina em ato e o segundo nome sempre termina em ila. Isso, o primeiro nome termina em ato, o segundo nome termina em ila. Então independente do que você colocar aqui na frente, tem que ter ato no final do primeiro nome e tem que ter ila no final do segundo nome. Mas daí o que são esses espaços que você deixou aqui então? Ó, o nome do éster é muito simples de fazer. Você vai guardar a seguinte situação. Você sempre terá na formação do éster uma região formada pelo ácido carboxílico. Como é que é, Taif? Exatamente, um pedaço do seu éster deve obrigatoriamente ter vindo do seu ácido carboxílico. O ácido carboxílico aqui da ponta forma a ponta do seu éster que está ligado no C-O. Então, olha, eu tenho um C-O, essa região é do ácido. Eu tenho um C-O, essa região é do ácido. E a região que é proveniente do ácido, você vai contar a quantidade de carbonos e indicar, portanto, aqui no nome da nossa cadeia. Ou seja, a primeira região tem a ver com a cadeia do ácido. Então, qualquer que seja a cadeia do ácido, ela vai vir com o mesmo nome aqui na frente. Para que a gente não se perca, esse ácido era o nosso ácido etanóico e esse nosso álcool era o etanol. E voltando para cá, ó, a cadeia que vem do ácido, a cadeia que vem desse nome, e a outra cadeia é a cadeia que sobrou, que é a cadeia que veio do álcool. Taif, não entendi nada. Eu sei, calma. Vamos lá, vamos comigo, respira. Você sempre vai precisar identificar no éster o pedaço da cadeia que é proveniente do ácido, que eu já marquei em roxo aqui, e eu vou marcar em azul aqui o pedaço da cadeia que é proveniente do álcool. Ou seja, quando eu juntei as duas cadeias, essa parte aqui veio do álcool. E eu vou então dar o nome desse composto para que você não se perca nessa nomenclatura. Só vou puxar esse nomezinho um pouco mais para baixo. E aproveitando então o nosso desenho, nós temos a parte que veio do ácido, ou seja, a cadeia do ácido, e aí eu olho para o nome do ácido, que é etan, né? A cadeia que veio do ácido é a cadeia que tem 2 carbonos, portanto é o etan. E eu já falei para você que termina em ato, então só para não ficar etanato, o português ou o Brasil gosta de colocar esse ozinho aqui no final para virar etanoato. Aqui no meio, para não ficar muito estranho, a língua portuguesa gosta de colocar uma palavrinha de. E a segunda cadeia, a cadeia referente ao álcool. Quando eu olho para o álcool, eu vejo um álcool de 2 carbonos, portanto eu vejo um álcool et também, e termina com ila, então etila. Exatamente assim que a gente dá o nome deste éster. Então este éster é o etanoato de etila, ou seja, cadeia do ácido terminado em ato, cadeia do álcool terminado em ila. Mais um exemplo então aqui para você. Quando a gente junta o ácido etanóico com o metanol, essa junção vai nos resultar então de uma estrutura com 2 carbonos ligados num oxigênio com o dupla O aqui no carbono e ligados num CH3. Olha a estrutura que eu desenhei: 2 carbonos, 2 carbonos, dupla O no carbono com o O no carbono, juntando com toda essa outra parte que veio do metanol, que só tem 1 carbono. Essa é a forma palito de qualquer éster. Então, na forma palito, você tem que se acostumar a identificar esta estrutura aqui. E para esse composto formado, então, a gente tem a parte do ácido, que é etanoato, termina em ato porque é a parte do ácido, e a parte do álcool terminando em ila, e a parte do álcool só tem 1 carbono, mas tem o D aqui no meio, e se só tem 1 carbono é met, e termina em ila. Esse é o etanoato de metila. E é assim que você dá nome para qualquer éster que você tiver. Você sempre identifica a parte que veio do ácido e a parte que veio do álcool e dá nome dessa maneira aqui. Lembra que se eu reagir esses dois, eu formei o éster, mas eu também formo água. Então não vai esquecer de colocar água aí na história, porque a água exatamente vem dessa quebra de ligação, dessa ruptura aqui, ó. Então não se esquece disso daí. Então vamos seguir aí para a próxima lousa para a gente falar então de algumas outras estruturas para você continuar nomeando
nomeando e depois falar sobre as propriedades físicas e encerrar essa aula de éster. Então vamos dar nome para essas duas estruturas aqui só para a gente fixar de vez o jeitão de dar nome para os ésteres. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso achar no éster é a parte que identifica que de fato a função é uma função éster, que é ter essa estrutura aqui no meio da cadeia, e é isso que a gente identifica aqui. Agora que a gente identificou que é um éster, eu preciso olhar qual parte veio do ácido, qual parte veio do álcool. A parte que veio do ácido é sempre a parte que está mais próxima do dupla O, ou seja, a partir do carbono ligado no dupla O. E eu começo a contabilização dessa cadeia que veio do ácido daqui para fora, sempre da função orgânica para fora. Taif, por que isso é importante nesse caso? Porque olha aqui, ó, a gente tem uma ramificação nesse carbono. Você pode até pensar que o ácido que deu nome a ele já tinha uma ramificação no nome, então essa ramificação ela vem junto com o nome do ácido na hora de formar o nome do éster. Ou seja, se eu numero esses carbonos, olhando somente para o ácido, é como se o ácido fosse numerado dessa maneira. E eu tenho um grupo metil no carbono 3. Então eu posso nomear esse éster começando pelo nome do ácido, falando 3-metil, butanoato, porque até o butan, tudo isso já vinha do nome do ácido, e eu termino com ato para ser designação de éster, indicando que essa parte é a parte que veio do ácido. Tem um D aqui para ser um conectivo, e a gente faz a segunda parte do nome olhando para essa estrutura, que é uma estrutura que tem 2 carbonos no total e que portanto é uma et e termina em ila, porque é a parte que veio do álcool. Então tudo que veio para cá dessa estrutura veio do ácido e tudo que vem para cá dessa estrutura veio do álcool. E a mesma coisa então a gente vai fazer nessa estrutura. Você tem que perceber então que essa estrutura é o que deixa a gente perceber que é um éster, e que para a esquerda dessa estrutura a gente tem toda a parte do ácido, para a direita da estrutura toda a parte do álcool. Quando a gente olha para a parte do ácido, a gente tem um total de 2 carbonos, fazendo com que o nome dessa parte então seja etan, já que não tem ramificação nem nada, ele é oato. Esse O de novo é só para ligação mesmo, só para esse nome não ficar estranho. D, segunda parte do nome agora veio do álcool, e o álcool que você tem que perceber aqui é um álcool isopropil. E aí na hora de nomear esse composto fica melhor olhar para essa estrutura como uma estrutura isopropil, e o nome dele é etanoato de isopropila. Taif, eu poderia colocar o nome desse cara de etanoato de metiletila? Sim, você poderia, porque ele tem uma ramificação do tipo metil num radical que é et. Então seria um metila com uma ramificação metil. Então seria metiletila. Não teria como ser 2-metiletila, porque se esse metil tivesse aqui, na verdade seria um propil. Então toma cuidado, daria para você colocar o nome etanoato de metiletila. Então vamos falar um pouco das propriedades físicas desses compostos que nós chamamos de ésteres. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a solubilidade desses compostos. De novo, para falar sobre solubilidade dele em água, eu preciso saber como que é a interação desse composto em água. Trouxe para você aqui o etanoato de metila, 2 carbonos para cá, 1 carbono para cá, e quero entender como ele interage com a água. Olha, esse oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes, ele pode interagir com a água por meio dessas ligações que a gente chama de ligação de hidrogênio. Ou seja, o éster, de um modo geral, faz ligação de hidrogênio com a água. E isso faz com que os ésteres sejam solúveis em água. E eles são solúveis em água porque eles fazem ligação de hidrogênio com a água. E isso você consegue perceber aqui, a gente acabou de visualizar. E quando a gente coloca essa estrutura para reagir com outra molécula dela mesma, a gente vai analisar então as temperaturas de fusão e de ebulição. Eu não desenhei uma segunda molécula aqui, mas eu quero que você enxergue que essa molécula não tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Eu coloquei então agora uma segunda molécula aqui para a gente analisar a interação dessa molécula de uma dela com outra dela mesma. A gente pode até perceber a presença de um polo negativo nessa região da molécula, que tem um oxigênio, um outro polo um pouco menor aqui. Mas se existe um polo negativo aqui, ele com certeza puxa os elétrons dessa região, que fica mais positiva, e dessa região também, que fica mais positiva. Então eu posso representar tudo isso de novo nessa outra molécula exatamente da mesma maneira, e eu percebo que surge aqui então uma interação entre essas moléculas que não é uma ligação de hidrogênio, mas sim uma força de dipolo permanente. E exatamente por ser uma força de dipolo permanente é que essas estruturas elas têm uma relativa alta temperatura de ebulição, mas não é tão alta quanto a dos ácidos carboxílicos, nem quanto a dos álcools. Então se a gente for falar sobre temperatura de ebulição dessas moléculas, ela é alta, tanto para fusão quanto para ebulição, mas se a gente for colocar numa linha de comparação, ela é intermediária entre os álcools e os hidrocarbonetos. Como assim intermediária? Significa que a temperatura de ebulição de um álcool de massa molecular muito parecida com a massa molecular de um éster, a temperatura de ebulição desse álcool vai ser um pouco maior que a do éster, e a do éster, por sua vez, vai ser um pouco maior que a do hidrocarboneto.
certo? Lembra, tô comparando sempre massas muito parecidas para a gente conseguir analisar as propriedades físicas. E por último, eu quero falar com você então da presença desse cara na indústria. E eu já tinha te dado spoiler na aula passada que os ácidos eles servem para criar os ésteres e os ésteres, por sua vez, são flavorizantes. Então na indústria esse cara é muito utilizado como flavorizante. Tá, e o que é flavorizante mesmo? São aqueles compostos que dão sabor, que dão cheiro e sabor às comidas, aos produtos industrializados aí que a gente compra. Então a indústria ela usa os ésteres para darem cheirinho e sabor em algumas comidas. Então imagina o tamanho da aplicação dessa função orgânica na indústria. Meu, isso dá sabor a um monte de alimento que a gente come no nosso dia a dia. Se o alimento é minimamente industrializado, é bem possível que ele tenha a presença de éster ali no meio. Como que você faz para identificar? Você procura um nome muito parecido com esse aqui lá na composição do seu produto. Provavelmente você vai achar alguma coisa mais ou menos com esse nome. Então, na indústria, grande principal função dos ésteres é a produção de flavorizantes. Ah, Taif, me dá então uma informação de um aí bastante útil na indústria, me dá um flavorizante bastante conhecido. Te dou, tá escrito aqui, ó. Esse etanoato de isopropila, ele é a essência de morango. Claro que esse mesmo éster ele é usado como essência para outros sabores, para outras frutas, mas a gente costuma associar o etanoato de isopropila à essência de morango como aplicação na indústria. Ah, Taif, eu preciso saber quais são todas as essências, do que tem cheiro, como que é, para que ele é usado? Não, você não precisa saber disso. A questão ela tem que te falar esse tipo de informação, mas é importantíssimo que você saiba que todos eles, de um modo geral, são utilizados como flavorizantes na indústria. Isso sim você precisa saber. Ah, e é isso aí. Agora que você aprendeu tudo que você precisava saber sobre os ésteres, você já tá craque, você vai juntar com tudo que você aprendeu de ácido e fazer os exercícios que você tem para fazer nas suas listas do Aulas a Mais. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Um grande abraço, a gente se vê no próximo e não se esquece, se precisar de qualquer coisa, entre em contato com a gente, eu tô aqui para te ajudar. Um grande beijo, tchau!